Estamos começando essa noite muito linda mesmo. Nosso convidado já está aparecendo aqui, ó, para a gente poder convidá-lo. Daqui a pouquinho eu já chamo. O convidado especial já passou aqui. Vou convidá-lo. Vamos ver se ele já aceita, porque a gente quer logo por aqui. Espera aí. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém fala para mim se está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim? Vou esperar alguém me falar. Ah, obrigada, Carol. Obrigada. Odilon, depois você dá um oi pra gente, pra eu te colocar aqui. Já te perdi. Aqui, achei, peraí. Peraí, que eu não tô conseguindo. Gente, é muita emoção. Peraí, eu vou tirar da posição aqui, gente. Peraí. Que eu não tô conseguindo clicar para chamar o Odilon. Peraí. Deixa eu achá-lo aqui. Por que que não tava entrando? É que é com emoção, né? Transmitir. Ai, quando, Odilon? Agora sim consegui. Só que agora eu desmantelei tudo. Oi, Odilon. É que pro povo que já é conhecido, a gente pode falar, né? Que eu fiz gambiarra aqui para o celular ficar preso no suporte. Com esse negócio aqui, ó. E esse negócio aqui estava bem no lugar que eu convido o Odilon. E aí eu não conseguia clicar no negócio. Agora eu vou arrumar de novo. Enquanto isso, o povo vai chegando. Oi, Cris. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Ah, E você joia. também? Me ouvindo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Então, tá bom. Eu vou pedir ajuda aqui, peraí. Cá, me ajuda a prender o celular no suporte. Gente, não adianta nada a gente testar antes e tal, porque depois de dar um frio na barriga do mesmo jeito. Tem que tirar a liguinha que estava amarrando o celular do mesmo jeito. Bem para receber o mestre. Ainda bem que o mestre já foi professor, está acostumado comigo em sala de aula. Não Não, e tem também eu problema. sou bem pior que você na tecnologia, então fica sossegada. Isso, ó, pronto. Liguinha funcionando, mãos soltas. Aí a gente pode, né, conversar. Mas, Odilon, Joia. sinta-se abraçado. Você Obrigado. sinta-se muito à vontade aqui na minha casa, no Movimento Literário. É sempre uma honra, mais uma vez, ter você por perto. Você já teve a generosidade de dar uma palhinha para a gente num curso, né, de livro ilustrado que eu ministrei. Foi muito lindo. Os alunos quase caíram da cadeira quando você apareceu. Era surpresa, foi muito lindo. E eu fico muito feliz, assim. Vou contar aqui rapidinho para as pessoas. Então, o Movimento Literário está fazendo 2 anos, né? Que nasceu de uma vontade de formar, de trabalhar com a formação do leitor, de trabalhar com o livro de uma outra forma, né? Eu já vinha de uma caminhada de quase uns 15 anos entre divulgadora e livreira. E aí eu comecei a perceber que eu poderia trocar o meu crachá, que eu poderia trabalhar de outras formas com o livro. E nasceu o Movimento Literário misturado ali com muito medo, muita coragem, muita adrenalina, zero de investimento, mas com muita vontade. E
nasceu e hoje estamos fazendo aí aniversário. E eu não podia escolher, assim, convidado melhor para estrear essa sequência de 4 lives que nós vamos fazer, né? Porque o Odilon representa muito essa transição. Não sei se ele, nunca falei isso para ele, mas quando eu comecei a olhar, a estudar mais o Odilon, estudar o livro ilustrado, poder estar mais perto de toda essa fala, né, a respeito do livro, eu fui percebendo que eu estava me tornando uma formadora e que eu podia continuar estudando para que eu pudesse ser cada vez melhor, né, uma formadora melhor e ser elo entre o livro e o leitor. Então foi muito importante assim as obras do Odilon, os ensinamentos do Odilon, para que eu enxergasse que eu precisava trocar o crachá. Então, Odilon, tem todo um significado muito especial a sua presença aqui por causa disso. Então, eu precisava contar para as pessoas por que você é o primeiro convidado e por que é tão especial te receber aqui no Movimento Literário. Muito bom mesmo. Obrigado. E aí, eu tenho uma mini bio do Odilon para falar. Imagina que as pessoas já sabem, nem vou gastar muito nosso tempo com isso, né? Mas só para antes disso, desculpa, acabei esquecendo, eu tenho uma colinha aqui. A Movimento Literário, então, está de aniversário. Nós ganhamos uma identidade visual que a gente não tinha, né? Então, é uma ilustração maravilhosa da Daniela Galante, que nasceu ali e a Débora Barbieri a transformou na nossa identidade visual, né? Trazendo muitas comunicações, seja postais, seja um cartão, seja o nosso site. Quem não visitou ainda o site da Movimento Literário, precisa ir lá, porque ele está diferente, é uma nova plataforma com todos os elementos possíveis aí da ilustradora Daniela Galante. E é isso. E os livros do Odilon estão com desconto. Coloquei desconto em todos os livros do Odilon na loja da Movimento Literário. Aproveitem, durante todo o mês eu vou deixar os livros lá com desconto. Pronto, recados dados. É isso? Muito bom. Odilon, não sei se eu coloquei aqui que você é um autor. Para mim, você é um criador, né, de livros. Seja através da imagem, da palavra e imagem. Então, eu coloco você ali nesse todo, né? Nesse criador. Tem Prêmio Jabuti, teve livros como Melhor Livro do Ano pela Fenilígias por 3 vezes, né? E a gente continua te colocando todos os possíveis prêmios possíveis, porque aqui tem uma galera que eu tenho certeza que ama muito o seu trabalho, não é isso? E vamos começar, então, nossa conversa? Antes da gente começar, deixa eu primeiro agradecer muito, assim, para mim é uma honra, ainda mais participar de um aniversário, né, tão precioso, assim, né, de vocês. Então, para mim é um grande prazer e obrigado pela toda a apresentação que você fez, acho. Imagina. Eu não sabia de toda a importância, me sinto mais responsável ainda. Deu a mim na sua virada, como você falou. Muito obrigado. Lisonjeado. Imagina, Odilon, você é muito generoso. E aí nós convidamos, né? Tem uma galera aí, ó, nós temos mais de 70 pessoas aqui com a gente, já nos ouvindo, que eu tenho certeza que são amantes do livro ilustrado, né? E eu fiquei pensando o que a gente poderia conversar, né, a respeito do livro ilustrado. Muitas coisas já foram faladas em todos os lugares, né? O Odilon é um professor que tem aí pós em 2 lugares, palestras importantes. Mas uma coisa ficou assim, martelando um pouco na minha cabeça sobre o olhar da criança e o olhar do adulto. Escolhi essa temática para a gente conversar, porque a gente quando é livreiro, quando vai indicar um livro, a gente muitas vezes fala com um adulto. Nem sempre é com a criança. E muitas vezes a recepção dessa obra, no momento que a gente está ali fazendo essa ponte, não acontece, porque a gente está falando com o olhar do adulto. Talvez a gente estivesse falando com a criança, com o olhar da criança, seria diferente, né?
E então eu fiquei pensando um pouco nisso, mas eu acho que antes da gente falar desse olhar, talvez você poderia, assim, de forma sintetizada, contar um pouco para nós sobre o que que é mesmo o livro ilustrado. Eu já ouvi você falar que ainda estão em rascunhos dos conceitos, são muitos teóricos, né? Ó, eu fui uma boa aluna, que eu lembro que você falou isso lá na aula. Mas eu sei que você tem aí uma ideia que você acredita, um conceito, onde você pensa o livro apoiado em 2 pilares, né? Se você puder contar um pouquinho mais para que a gente explique um pouco para quem ainda tem dúvida sobre o que é um livro ilustrado, para depois a gente pensar um pouco nesse olhar da criança e do adulto. Lógico. Bom, com prazer. Eu vou tentar resumir bem. Assim, eu acho assim, que falar sobre livro ilustrado, ele já começa com um problema que é a nomenclatura. Que a nomenclatura livro ilustrado já confunde uma coisa que podia ser muito mais simples, né? Porque a gente... porque quando a gente pensa livro ilustrado, né, para algumas pessoas, livro ilustrado é praticamente toda a história do livro são livros ilustrados, né? Porque o desenho sempre fez parte também desse tipo de livro. Mas quando a gente fala, principalmente hoje em dia, depois dos anos 80, e eu acho que no Brasil é muito mais recente até o estudo do livro ilustrado, quando a gente usa esse termo livro ilustrado, que confunde, né, com o livro, com a história do livro, né? Mas na verdade a gente quer se referir a algo que não é um objeto com ilustrações, né, uma literatura com ilustrações. Na verdade, quando a gente fala livro ilustrado, a gente quer falar de um modo de escrever, né? Um modo diferente de escrever. Porque se você tem um livro, né, tradicional, onde numa edição são colocadas ilustrações, né, essas ilustrações elas fazem parte da edição daquele livro. Mas elas podem mudar, né, a cada edição. Porque essas ilustrações, né, elas seriam uma espécie de interpretação que aquele ilustrador fez de uma história que existe nas palavras. Inclusive, se você tirar as imagens, a história continua de pé, né? Agora, quando a gente se refere a livro ilustrado, nesse outro sentido, que talvez eu acho que seria necessário cunhar até um novo nome, porque confunde muito com livro ilustrado, inclusive no Brasil confunde também com livro-imagem que a gente tem, né? Sim, sim. O que eu acho que a gente tem que entender que é um jeito, um modo diferente de escrever, né? Ou a gente pode falar, talvez, para não usar a palavra escrever, que está muito ligada à palavra, né? A gente falar um modo diferente de narrar, né? E o que significa isso? É uma narrativa que não se assenta somente na palavra, como a gente conhece num livro tradicional, ainda que com ilustrações, né? É um modo de narrar onde as imagens fazem parte da narrativa, de tal maneira que se você tira as imagens, a história não existe. A história cai também. Eu gosto muito de comparar com rádio e cinema, por exemplo, né? Você pode ouvir de olhos fechados. Se você ouvir um rádio de olho fechado, inclusive, é uma maneira mais intensa ainda de você perceber a qualidade do som, né? Como no cinema, se você fecha o olho, a história não acontece. E eu posso ser mais radical ainda. No cinema existe o filme mudo. Se você fecha o olho, você não entende absolutamente nada. Então, o livro ilustrado é um livro onde a imagem faz parte da história. E assim como no cinema também, a história pode acontecer só com as imagens. Então, eu acho que essa confusão que se faz no Brasil também, de dizer que existe uma coisa chamada livro de imagem. Se a gente fala livro ilustrado como esse modo de escrever, o livro de imagem nada mais é do que um tipo de livro ilustrado sem palavras, né? Então, ele continua sendo uma história escrita, né, com imagem, onde, inclusive, a imagem pôde prescindir das palavras, né? Então, eu tem que entender que livro ilustrado, né, não é sinônimo, né, de uma publicação com ilustrações, né? Ela é um modo de narrar. E dentro desse modo de narrar, existem autores
que se sentem muito à vontade nesse tipo de narrativa. Uhum. Autores, estou me referindo a autores, tanto escritores quanto ilustradores, né? Sim. Tem autores, escritores que percebem esse tipo de narrativa e já constroem a história pensando que parte delas vai acontecer, né, também com a imagem. Uhum. Então, é quase um tipo de uma narrativa híbrida. Sim. Então, eu acho que a gente falar livro ilustrado, para não confundir, né, vamos pensar que é diferente, né, de uma publicação ilustrada. Na verdade, é um tipo de narrativa que acontece com mais de um elemento narrativo, não só a palavra. Pode acontecer com a imagem. E eu acho que a gente pode falar também que ele vai acontecer também com o próprio objeto. O próprio objeto se torna também um dos instrumentos narrativos. A gente pode falar disso mais detalhadamente, mas acho que é importante fazer isso. Legal, legal. Ilustrado, a gente está falando de um modo de escrever, que para algumas pessoas, inclusive, chamam de um gênero textual. Sim, né? Sim. O que então, eu li uma vez, eu ouvi você falando uma vez, que eu achei bem interessante, que é isso, né? O arranjo entre a palavra e a imagem, e o corpo que recebe né, esse arranjo. Sim. Então, que é essa amarra toda, né? Porque eu acho que tem uma característica também, e eu acho que isso eu acho bonito também desse tipo de narrativa, porque como ela é feita, né, de uma forma híbrida, você tem um lugar onde essas narrativas vão se cruzar, né? Uhum. E o modo que elas se cruzam, o modo vai interferir na história. Então, é um tipo de livro, né, o livro ilustrado, onde a percepção, né, do objeto se torna muito mais clara. Né? Então, Sim. por exemplo, você entende que se você abre uma página e tem uma palavra, e você vira a página e tem uma imagem, vai ser diferente de você colocar a palavra na página da esquerda e a imagem na página da direita. É diferente também se você botar as duas juntas numa página só. Por quê? Porque é dentro desse objeto que as linguagens diferentes vão criar um ritmo. Isso, então, ritmo. O autor de livro ilustrado, de certa maneira, né, ele vai, de certa maneira, organizar o ritmo como essas narrativas, né, da palavra e da imagem como elas vão se encontrar. E isso vai ser um outro modo, né, de escolha. Né? Maravilhoso. Se você organizar de um jeito ou de outro, você vai ter uma outra coisa. Né? Nossa, então, super, é um tipo super bom. É. Bem claro, Odilon. É isso mesmo, eu acho que foi essa palhinha, assim, que tem muito o que falar, né? Foram muitas aulas de livro ilustrado, mas eu acho que você traz, assim, para nós de uma forma tão clara e ao mesmo tempo tão poética, que é maravilhoso. Tem uma pergunta aqui, Odilon, que olha, o livro, álbum é sinônimo? É aquela questão do nome, né? Mais da Europa, mais da América, né? Você tem livro ilustrado, você tem álbum ilustrado, você tem livro-álbum, você tem álbum, né? Você tem várias, né, nomenclaturas diferentes, mas na verdade elas se referem à mesma coisa, né? A esse modo de narrar, né? Que inclui outras possibilidades que não só a palavra, dentro dessa construção. É isso. Porque às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? E aí fica... mas é só uma questão mesmo de nomenclatura. De nomenclatura, totalmente. Inclusive, por exemplo, a gente pode pensar que em Portugal usam livro-álbum, né? Aqui no Brasil eu acho que é mais usado o livro ilustrado, mas eu acho que hoje em dia já está quase que balanceado, né? Livro ilustrado e livro-álbum. Eu ando ouvindo muito livro-álbum, Eu ouvido muito livro-álbum ultimamente, mas alguns anos atrás só se ouvia livro ilustrado, né? E do Odilon a gente ouve mais como? Livro-álbum ou livro ilustrado? Eu também mudo, viu? Eu já defendi muito livro ilustrado, né? Porque eu acho que o nome livro é muito importante por conta disso que eu falei, né? Numa literatura tradicional, né?
a literatura e o livro são duas coisas diferentes, né? Uhum. A literatura ela pode acontecer em outras maneiras. Agora, no livro ilustrado, ela depende do suporte para ela acontecer. Então, se o suporte muda, ela muda. Então, eu, pelo menos, acho que a palavra livro, independente de qualquer coisa, é essencial na nomenclatura. Agora, se vai ser livro-álbum, se vai ser livro ilustrado, eu não sei se vai ser livro-imagem, porque eu acho também que essa coisa que aconteceu no Brasil, né, de chamar livros só de imagem, né, de livro-imagem, trouxe uma confusão também, que é uma coisa que também em Portugal entende-se o livro só de imagem como um livro ilustrado sem palavras, né? E que eu acho que é mais claro, né? Do que chamar de uma outra coisa, porque é como se ele não tivesse incluído. E ele está incluído. Porque a experiência do livro ilustrado, ela começa quando a ilustração se torna sequencial. Porque quando a ilustração se torna sequencial, ela acompanha a palavra. Ela, ao invés dela interromper a narrativa, como num livro tradicional, onde você tem capítulo tal, Chapeuzinho encontrou o lobo, daí você tem a imagem, é como se ela interrompesse a narrativa. Você tem um descanso e vê o que está acontecendo, daí você volta para a narrativa. No livro-álbum, não. Né? A imagem sequencial, ela cria uma outra, né, um outro ponto de vista. Então, você tem ao longo da história dois pontos de vista diferentes que se cruzam. Né? Então, foi necessário a imagem se fragmentar, né, para que o livro ilustrado pudesse existir. Então, eu acho que é essencial essa ideia de fragmento, né, e a ideia de livro. Uau! É isso aí. Acho que respondeu, né? Respondidíssimo. E aí, Odilon, eu fiquei pensando que agora a gente pode falar um pouco do olhar da criança e do olhar do adulto. Sim. Só que aí, antes disso, eu não sei que ordem que você quer responder. Eu tenho uma outra pergunta que eu acho que está casadinha com essa. O que um leitor precisa fazer, ser, se atentar, para ele ser um leitor de livro ilustrado? Não sei se são duas que a gente pode pensar em diferente, ou qual que você quer colocar primeiro? Eu vou seguir a ordem que você propôs, porque eu acho que ela encaixa bem. Né? Eu acho que assim, o livro ilustrado, esse tipo, né, de narrativa, ele foi inventado no século XIX por alguns ilustradores dentro do que se chama hoje, né, do que se chama o território da literatura infantil. Então, assim, ele nasce dentro desse território. Ele nasce até porque, né, primeiro que a imagem, né, é o primeiro recurso que a criança, vai se sustentar para entender, né? Quer dizer, a criança sabe se a mãe dela está brava ou não pelo que ela fala, mas pelo olhar dela, né? Então, eu acho que a criança tem uma familiaridade com a compreensão do mundo através do visível, né? Anterior, né, à compreensão do mundo pela palavra. Né? Então, essa sacada foi uma sacada desde o século XVI, né, de que a imagem, né, 17, de que a imagem é um instrumento, né, que tem de certa maneira, uma ligação direta com esse universo infantil. Né? Sim. Isso é uma coisa. Então, o que acontece? Quando no século XIX vai ter uma série de experimentos assim, a gente não vai ter tempo de falar disso, mas assim, o século XIX foi muito prolífico assim, em publicações, não só publicações, em coisas para criança, design para criança, né? Roupas para criança, como se tivesse nascido um outro território, que é o território infantil. Né? Então, o que acontece? Dentro desse território infantil, e dentro da literatura, vai nascer esse tipo de livro, que vai usar, né, parte da imagem, né, para não só seduzir a criança, mas, de certa maneira, contar coisas também. Então, o que vai acontecer? E isso é um tipo de coisa que vai nascer, né, por conta, né, desse universo infantil. Mas que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que quando os leitores começam, né, a se dar conta de que, diferentemente de um livro tradicional, né, você tem
como alguns estudiosos, né, como a Nikolaeva vai chamar, que é uma estudiosa do livro ilustrado dos anos 90, ela vai chamar de dupla orientação, né? Quer dizer, uma orientação dada pela imagem, uma orientação dada pela palavra. O que vai acontecer, né? A criança, né, que tem uma ligação forte com a imagem vai buscar na imagem, né, a compreensão de um sentido, né? E o adulto, que até por preconceito, né, tá acostumado, né, a ter a segurança na palavra, né? O adulto precisa de uma palavra e uma assinatura, né, provando que a palavra é que dá a verdade, né? A imagem está sujeita a interpretações, a palavra vai dar a verdade. É quase então, matemática, né? A palavra é matemática, né? É mais fácil dela ser ali firme e não ter outras fluências. Outras... Mas eu acho que isso vem também culturalmente de uma ideia também de que quem não entende a palavra, né? Quem não entende a palavra vai se sustentar na imagem. Tem aquela ideia que a gente fala assim, você entendeu o que eu falei ou quer que eu desenhe? Isso, né? Sim. Então é um pouco isso, assim, né? Quando você não entende direito, desenha para explicar, né? Então eu acho que esse vício que o adulto, desde criança, né, começa a ter, de que é? Quando ele não sabe explicar, recorre ao desenho. Mas daí, quando ele já sabe, ele vai falar, bom, agora eu já domino a palavra. Não preciso mais da imagem. Porque a imagem, teoricamente, para ele, foi uma escada para ele chegar num patamar maior, num patamar mais, né, que é da palavra. Então, é como se ele tivesse saltado da idade da imagem para a idade da palavra. Né? Mas isso, talvez você possa dizer, né, que isso acontece quando você tem um paralelo, quando os dois dizem a mesma coisa. Mas num livro ilustrado, o curioso é, se os dois não dizem a mesma coisa, o que é muito comum no livro ilustrado, né, como é que você faz? Então, o que vai acontecer? Num livro ilustrado, o adulto que vai ler a palavra, a hora que ele olhar para o desenho, ele vai levar um susto, porque ele vai pela primeira vez, ou pelo menos ele vai sentir que ele não encontrou correspondência, e ele está acostumado a encontrar correspondência. Então, para ele, né, ele vai levar um susto, porque os dois não correspondem. E a criança vai ter a mesma coisa. Ela vai olhar a imagem, entender o que está acontecendo, e a hora que o pai lê para ela uma coisa diferente da imagem, ela fala, ué, uma coisa errada. E aí eu entro na questão que você tinha me perguntado, que é a segunda, porque já entra na segunda. O leitor de um livro ilustrado, ele é um leitor, seja criança, seja adulto, ele tem que aprender, né, mesmo que seja no susto, a suspeitar da informação que ele está recebendo. Então, o adulto que olha aquela palavra, né, e depois olha para a imagem e elas não correspondem, ele vai pensar, tem alguma coisa sendo dita que eu tenho que entender. Essa não correspondência está dizendo uma terceira coisa. E a criança também vai aprender a mesma coisa. Então, acho que tanto o adulto quanto a criança, de certa maneira, devem entrar no livro ilustrado, é entrar num território onde nenhum dos dois está acostumado. Que é um território que vai depender de tal maneira dele como leitor, que de uma maneira que num livro tradicional não depende. Num livro ilustrado, ele precisa cruzar as informações para ter a informação, né, real que vem do encontro dessas duas. Então, se você tem assim, era um dia de sol, e você tem uma ilustração que está chuva, tem alguma coisa que você tem que entender. Tem alguma coisa lá dentro. Talvez você vai entender que talvez a imagem se refira... Estou chutando, estou dando um exemplo bem... Se refira ao estado interior do personagem. Está falando que está um dia de sol, mas o personagem está triste. Por isso que na imagem... Tem provocação, né? Eu gosto quando fala que tem uma provocação, tem uma investigação que você tem que fazer ali. Exatamente.
Então eu acho assim, primeiro, embora o livro ilustrado tenha nascido dentro da literatura infantil, eu acho que é muito bonito a forma como ele convida tanto a criança como o adulto para entrar dentro de um outro tipo de leitura, né? E aí, né, emenda com a sua segunda questão. Um outro tipo de leitura que tanto a criança quanto o adulto não estão acostumados, né? Que é uma leitura que a gente pode dizer, pode chamar talvez, né, uma leitura não passiva, né? Onde você não aceita nem a palavra, nem a imagem como um dado, né, que, que não esteja sujeito a ser reinterpretada. Inclusive, tem alguns estudiosos de livro ilustrado que falam assim, que a gente não pode falar a palavra no livro ilustrado e nem assim a imagem no livro ilustrado. Ele fala assim, que chama David Lewis, esse estudioso, ele fala, não existe palavra no livro ilustrado, existe palavra transformada pela imagem. E existe imagem transformada pela palavra. Elas não existem em si, como se elas fossem incompletas, inclusive para serem analisadas. Porque aquela palavra ela tem que ser lida, né, ao mesmo tempo em que a imagem está desdizendo ela. Ela é uma outra palavra quando ela é lida frente a essa imagem. Então ele fala, não existe a pureza de uma palavra nem a pureza de uma imagem. Ela é sempre uma imagem modificada pela palavra, assim como é uma palavra modificada pela imagem. Inclusive, quem escreve livro ilustrado tem que saber que quando ele escreve uma palavra, ele não escreve a palavra. Ele escreve a palavra que ele já sabe que vai ser modificada por uma imagem. Uau! E vice-versa, né? E vice-versa. E será que aí, com tudo isso, a gente pode colocar que ler livro ilustrado é difícil? É um exercício? Precisamos ler, nos provocar. O que é ser um bom leitor de livro ilustrado? Eu acho que a palavra não é difícil, né? Mas eu acho que é entender que você está adentrando outro território. Eu acho que eu acho que é a mesma coisa que você pode dizer de outros territórios que num momento não existiam e passaram a existir, como o cinema, né? Então tem aquela coisa que as primeiras pessoas que viram o cinema, né, que viam um trem chegando na tela, saíam correndo, não sabiam que era, achavam que queria sair e passar em cima deles. Então eu acho assim que o livro ilustrado, ele também, você sente que você entrou num outro território. Às vezes é a partir de um susto. Às vezes, ao contrário, a partir de um acolhimento, que você fala, nossa, que bacana isso, que eu leio uma coisa e vejo outra, e compreendo uma terceira. Sim. Então, eu acho assim, não é exatamente dificuldade, mas eu acho que é uma outra disposição de leitor. Né? Tá. Eu sempre coloco que, assim, é por isso que a gente revisita um mesmo livro muitas vezes, né? A gente está nesse lugar de descobertas, de encarar aqueles desafios. Por isso que muitas vezes a gente fala livros com muitas camadas e a gente demora, às vezes, tempos para acessar camadas mais profundas. Quando a gente pensa numa mediação de leitura, né? A gente vai ali com algumas ferramentas para abrir portas, para, né, o mediador ali abrir portas para que os leitores, sejam crianças, adultos, enfim, professores, acessem ou sejam convidados a entrar por algumas portinhas que são chaves, né, que provocam ali de alguma forma. Então, assim, eu quis provocar um pouco nessa reflexão, porque eu como livreira, como mediadora, eu já ouvi muito assim, nossa, eu não entendi nada desse livro. E às vezes a criança está se acabando de se deliciar com esse livro, mas ela está acessando as camadas dela, né? E o adulto talvez estava procurando algumas passagens que ele não ia conseguir mesmo por ali. Sim. E olha que curioso isso né, dessa posição do leitor que se encontra no meio, né, de duas... aliás, eu acho que a posição do leitor ainda, eu posso dizer que não é no meio só de palavra e imagem,
Porque se a gente fala de sequência, a sequência também é um meio, né? A Sim, sequência, você só entende um desenho se você tem a referência do anterior e do posterior, né? Então, o leitor ele está não só no meio de palavra e imagem, mas ele está no meio de uma construção em sequência, que ela também é sempre parcial. Então, é como se o leitor estivesse num cruzamento, né? No cruzamento de palavra e imagem e no cruzamento entre partes de uma sequência. Então, ele tem que sim. integrar a sequência e a palavra e a imagem no mesmo momento, né? E eu acho que o bonito disso, que você falou como leitor, né, é que se quem faz esse cruzamento é o leitor, né, o que acontece? Quando o leitor muda a sua experiência, o cruzamento também se dá de maneira diferente. Então, é um livro que você lê com... Quer dizer, toda a literatura, né, uma boa literatura é isso, né? Você lê com 10 anos é uma coisa, você lê com 15 é outra, porque É você outra. passou por experiência diferente. Mas no Sim. livro ilustrado, para mim é muito mais claro, porque às vezes tem cruzamento de palavra e imagem que você, em algum momento da sua vida, você nunca teve acesso, né, para entender esse cruzamento. De repente, você olha e fala, nossa, eu nunca entendi essa palavra. Agora, de repente, quando eu vi essa imagem, que eu nunca tinha prestado atenção, agora eu estou entendendo o que essa palavra está querendo dizer. Eu entendia outra coisa, mas agora eu percebi que essa imagem não é o que eu via. Eu estou vendo outra coisa. Então, a palavra também virou outra coisa. Então, acho bacana porque, assim, o livro ilustrado é como se, à medida que o leitor, né, também vai mudando, o cruzamento vai se dando, inclusive em momentos diferentes. Sem dúvida. E Né? como isso vai movendo a gente, né, Odilon? E por isso que nós estamos aqui, mais de 70 adultos, ouvindo falar sobre livros infantis ilustrados, e que a É, gente morre de chorar, a gente dá risada, a gente se silencia, a gente fica bravo com a história, com o livro, a gente garra amor que a gente não solta mais, a gente gasta um monte de dinheiro comprando. Porque ele causa tudo isso na gente. E à medida é, que a gente vai fazendo essas descobertas, tendo esses gatilhos, né, essas viradas, falo, uau, eu alcancei isso, são ápices, né? E a gente vai ficando mais viciado. É um negócio realmente muito problemático, porque vicia. Eu brinco que quando a gente para de investir em sapato e bolsa, investe em livro, já é um problema, né? Então é, eu falo que assim a gente já está viciado, já estragou. Agora, é. deixa eu falar, a Eu- gente tem algumas perguntas para a gente opa! colocar aqui. Se eu te contar que a gente só tem mais 20 minutinhos, porque o negócio já voou. Tem algumas perguntas que depois, aos poucos, a gente está guardando aqui as perguntas. Eu posso ir depois respondendo, se eu souber, ou a gente pode perguntar ao Odilon. Opa, Tem sim. perguntas sobre o processo criativo, que eu acho que é uma resposta um pouco mais longa, então eu vou segurar um pouquinho. Alguém perguntando sobre dicas de livros, dicas de cursos de livro ilustrado. O ano que vem nós vamos repetir aqui na Movimento Literária, que esse ano ninguém aguenta mais, né? Nem nós e nem os possíveis alunos. Deixa eu ver uma aqui. Falaram também da questão da criança, que a criança saca mais as imagens do que o adulto, né? Que conversa um pouco com o que a gente falou. Deixa eu ver se tem aqui, ó. A gente tem a Carol falando que a gente gasta um monte de dinheiro mesmo com livro. Carol, eu sei que gasta. É um vício. Que mais? Deixa eu puxar aqui, Odilon, só para ver se algumas perguntinhas subiram. Opa, Fala, ó, Encanto do Conto, educação do olhar é fundamental para ler o livro ilustrado. E sim. que isso, alfabetização visual, quanto a gente, parece que a gente desalfabetiza, né, de ler imagens. Eu, quando lidava muito com o professor, quando eu fazia divulgação escolar, eu recebia muita pergunta assim, o que você tem para tal série? Aí eu indicava, aí eu pegava assim, de provocada mesmo, eu mostrava um livro ilustrado. Ah, não, mas isso tem uma frase por página? Quinto ano, meu bem. Não, eu preciso de livros com muitos parágrafos, com muitos capítulos. Falei, não, mas É, essa história aqui vai dar muita conversa.
Ah, não. Aí eu falei, eu vou te provar. E aí a conversa rendia, e o professor falava, mas não é que é mesmo? Só que o pai de 5º ano não vai querer gastar dinheiro com esse livro, porque ele fala que tem pouca coisa para ler. Então, olha isso, é um lugar de educação também, de formação da escola, formação dos da família, Sim. né, Odilon? Para que eles Sim. entendam isso, esse lugar do livro ilustrado e a potência, né, que eles têm. Deixa eu te dizer uma coisinha sobre um comentário que eu vi passando aí, Uhum, sobre educação visual, né? Eu acho interessante essa coisa da educação visual, mas agora, por outro lado, eu acho que no livro ilustrado tem algo além da educação visual, porque eu acho que a gente entende muito educação visual como né, a leitura de uma imagem, né? uhum, Agora, no livro ilustrado, eu acho que é mais do que, além da educação visual, eu acho que tem que ter a educação para sequência visual. Que eu acho que a sequência visual é diferente. Você analisar uma obra, uma imagem estática, e você analisar uma sequência de imagens, é um movimento completamente diferente de raciocínio. Até ótimo. porque muitas vezes uma imagem em sequência ela não mostra o que aconteceu. Ela, por exemplo, você tem, né, uma pessoa num ponto de ônibus e na imagem seguinte uma pessoa dentro do ônibus. Se você pode analisar a imagem da pessoa no ponto de ônibus, entender tudo. E você pode analisar a pessoa dentro do ônibus, entender tudo, com aquela linguagem das artes plásticas, né? Do Uhum. visível. Agora, você entender que o fato de ter uma imagem de alguém no ponto de ônibus e a outra dentro do ônibus significa que essa pessoa pegou o ônibus, isso não é uma leitura visual, porque isso não está lá. Isso é uma leitura sequencial, é uma leitura que depende de você entender. E outra, algo aconteceu. E o que está sendo narrado é o que Uhum. não está mostrado. O que está sendo narrado é, ele pegou o ônibus. Ele pegou o ônibus, não está nem em uma imagem, nem em outra, nem em outra. Então não bastaria, nesse caso, por exemplo, nem você fazer uma leitura visual da primeira e da segunda, se você não tem a capacidade de juntar e ver que a primeira e a segunda, entre as duas, algo aconteceu. Sim, Então eu acho que no livro ilustrado demais. é mais ainda do que a questão da leitura da imagem. É a É a sequência. leitura da ausência também, a leitura do que não está lá. O que não está lá, muitas vezes, é onde a história acontece. É isso aí. Eu lembro, ai, que demais. Gente, a gente ficaria horas ouvindo. Eu lembro que quando eu tinha aula com o Odilon, não podia vir sede, vontade de ir ao banheiro, tudo, né, Odilon? Porque a gente não pode perder meio minuto de palavra. Porque é isso, e vem numa linguagem tão clara para nós. Muito obrigada, Odilon. Acho que o povo está super curtindo, a galera aqui. Eu lembro de você falar, eu acho que com certeza por causa disso que você acabou de comentar, que um ilustrador, um criador de livro ilustrado deveria ter um ateliê comprido, né? Que pudesse colocar no chão, que pudesse fazer a sequência ali das duplas, das páginas, né? Exatamente. E às vezes você vai olhar aquilo e percebe que tem problema nesse ritmo, nessa Sim, sequência, e você vai exatamente. movimentando e fazendo um jogo de dança até chegar no que você, né, estar pronto. Será que quando que você fala está pronto? Você consegue falar? Você tem que entregar logo para a gráfica e acabou. Não, eu acho que essa ideia de estar pronto, eu acho que é quase uma unanimidade que tá pronto quando você desiste, né, dele, né? Porque senão você poderia continuar, e geralmente quem fala que é para você desistir é o editor, né? Ele É, fala, chega, né? Porque senão você, né, fica trabalhando nele, é porque você sempre vai ter algo. Agora, essa coisa que eu falei do da ateliê. sequência, mas eu acho que é muito próximo. Eu acho, inclusive, né, talvez quem me ouviu falar, para muitas pessoas veio a ideia, mas peraí, mas e história em quadrinhos, né? E o cinema? E isso
quem pensou isso tá exatamente, entendeu exatamente o que eu estou falando. Porque são artes exatamente que, embora, né, partam da imagem, né, elas também dependem da sequência da imagem, porque elas transformam a imagem, né, numa experiência temporal. Né? Quando a imagem entra dentro do livro, como livro ilustrado, ela deixa de ser uma experiência espacial para se tornar uma experiência temporal. E toda experiência temporal tem ritmo, né? A dança, o cinema, a música, né? A experiência temporal, ela se dá na horizontalidade do tempo, ela não se dá no espaço. Então, eu às vezes penso, né, quando eu estou afinando um livro, eu lembro daquela ideia que talvez nem exista mais, né? Mas antigamente quem fazia cinema, né? Aliás, alguns cineastas falam, né, que o filme nasce na montagem, né? E no cinema, quando tinha aquela época, não sei se alguém conhece esse termo, da moviola. Moviola era aquela coisa, né, que rodava e às vezes você ia emendando os pedaços de filme e um montador, né, de filme sabia que quando era para cortar 1 minuto, ele sabia automaticamente que tamanho né, que tamanho vou precisar de 2,5 metros, vou ter que cortar para dar 1 minuto. Então, então essa transposição de espaço em tempo, né? Então, o ilustrador de livro ilustrado, ele também, de certa maneira, começa, né, a raciocinar a partir dessa transposição também. Ele faz uma série de desenhos, mas depois ele tem que entender, às vezes, que aqueles desenhos estão passando muito rápido para a história. O tempo da história tem que ser mais lento. Então você tem que criar outras páginas no meio, simplesmente pelo ritmo. Não é pela história, está contada, mas o ritmo não está certo. Então eu às vezes acrescento num livro, ou tiro páginas, ou coloco páginas, mesmo que ele esteja pronto, porque no final eu vi que o ritmo não está batendo. Então esse pensamento, né, esse raciocínio de que espaço dentro de um livro ilustrado ele vira tempo, né, é um raciocínio fundamental para quem trabalha e para quem lê, para quem faz e para quem lê um livro ilustrado. Mas eu brinco, eu falo assim que um livro ilustrado é muito semelhante à poesia, né? Ele começa na primeira página e você tem que ir até o final, né? O livro não para no meio, porque se você para no meio, você quebrou o ritmo, você tem que voltar e começar de novo, né? Eu até brinco às vezes com amigos editores, eu falo, um livro ilustrado, nunca o editor pode dar, né, como brinde um marcador de páginas, porque o livro ilustrado você não marca a página. Pode é uma brincadeira, né? Eu falo, não pode parar. Se você parou, começa de novo. Porque ele é feito desse ritmo, né? Começou a contar o tempo, né? Quer dizer, uma passagem de página, ele não é passagem de uma página para outra, é passagem de um tempo para outro, né? Então a gente tem que levar isso em conta para entender o ritmo que o livro está passando para a gente. Até em vários momentos que eu precisei ler, né, o livro ilustrado, em voz alta, e que isso depois teria assim, uma análise desse livro, eu sempre falo, gente, a gente vai ler numa pegada só, porque depois, eu não posso parar agora, depois a gente vai afundando aqui, escafuchando os detalhes. Justamente por causa até disso, tem alguns, né? Até tem alguns que propositalmente você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso tudo é um ritmo, uma dança organizada por esse autor. Sim. Né? Essa necessidade da volta, né? Sim. Sim. Por isso que você coloca, né? Não desconfie sempre. Olha, a gente tem uma pergunta, eu não sei se você consegue responder isso muito rapidinho, porque nós temos 10 minutos. E aí a gente vai só para as considerações finais, para não ficar aquele desespero depois, faltando 1 minuto para a gente desligar. Vamos lá. O Fernando pergunta, o Fernando é um ilustrador, fez o curso comigo de livro ilustrado. É uma pessoa que tem um traço lindo e eu super tô torcendo aí para ele. E ele faz uma pergunta, se você pensa no livro primeiro na palavra, na imagem, no objeto, como que isso vai acontecendo? Tudo junto, misturado? Eu acho que
Bom, primeiro que depende de cada livro, né? O livro chega até você, né, de maneiras diferentes. Às vezes ele chega a Uhum. partir de uma palavra, às vezes a partir de uma imagem, de uma cena, mas tem uma coisa que eu acho essencial quando a gente está escrevendo o livro, é pensar que existe uma coisa que é a história. E agora, nessa história, você não sabe, né, como você vai contar. Você não sabe que parte dela vai ser contada por palavra. E também você não sabe que parte dela vai ser contada por imagens. Às vezes tem coisas que você começa a contar por imagem e descobre no meio do processo que aquilo talvez seja melhor ser contado por palavra. E às vezes o contrário. Às vezes você escreve demais e fala, nossa, isso aqui, essa frase é muito direta. Eu prefiro contar isso em 3 desenhos, Uhum. porque a maneira com que isso vai ser compreendido é uma maneira mais lenta, mais sutil. Então, eu acho que também, à medida que você vai entendendo a história que você quer contar, você vai escolhendo, né, que parte vai ser. Eu vou, né, delegar a palavra e que parte eu vou delegar a imagem. Inclusive, eu posso escolher que eu vou tirar todas as palavras, porque está melhor só com imagem. Então, eu acho que isso depende de cada projeto e de cada história que começa a se desenhar à medida que você começa a trabalhar. Então, eu acho que você tem que se preocupar com a história que você quer contar, mais do que, A né, forma à de. medida que você vai entendendo a história que te veio, você vai decidindo, né, que parte vai, né, que instrumento vai ser responsável por cada parte. Que ótimo. Cada Olha, projeto de um Fernando, jeito. uma aula do mestre. É isso aí. Obrigado, Odilon. Obrigada. E Odilon, tem livro no forno? Tem coisa nova pra gente? Eu sei que tem. Eu tô apaixonada pela Bia, né? A Bia, o Ah, sim, que Piquenique, Bia saiu lá. Elefante. É. Não sei se tem mais obras aí no forno, só se puder Olha, falar eu, uma pitadinha pra eu, gente. eu vou te falar bom, a Bia, né, vai sair, para quem não sabe, está programado, eu tive uma conversa hoje com a editora, Uhum. já programando o número 3 para lançar os 3 juntos. Né? Oba, Então vão ter legal. mais uma coleçãozinha de 3 livros. Uhum. Agora, né, para crianças bem pequenas, né, que chamam de colo, né? Isso. Agora, agora, curiosamente, eu tenho 2 livros que tem um que eu acabei de entregar para a editora Positivo, que é um livro teórico que assim que a gente pode até pensar que é um livro ilustrado para adulto, ou pelo menos é um livro ilustrado que não necessariamente ele é mais pensado como linguagem do que como público. Eu não sei para quem vai ser, né? Mas é um livro ilustrado que se chama O Entardecer de Lin Shen. É uma brincadeira, né, que eu fiz, eu criei uma espécie de alter ego chinês, assim, Uhum. É, e a gente já e que fica. faz aquela brincadeira. Sabe quando você é criança, né, e pensa, né, que a sabedoria vem sempre daquele velhinho chinês, né? Então eu criei uma história que é narrada por esse velhinho chinês, Lin Shen, que vai sair pela Positivo, e hoje também, na mesma reunião com a Dani, da Jujuba, eu mostrei um boneco que a gente acordou dele ser feito, depois do Bioelefante, ser feito também o ano que vem, que já está pronto o boneco, né? Que é uma história em cima da minha relação com meu pai, que ele pintava, né? E a minha relação com o desenho passou muito por essas tardes de Uhum. domingo, né? Inclusive vai chamar Domingos, pelo menos até agora o nome provisório é Domingos. São as tardes onde a gente pintava. Eu, quando criança, né? E é uma narrativa meio, né? Um pouco biográfica, mas um pouco ficcional também, dessa relação entre uma criança e o pai que pinta, e a criança que quer descobrir por que o pai pinta. Esse também para o ano que vem, mas são os 2 que a minha cabeça está muito em cima desses 2, do Muito Lin Xin. bom. A gente já quer todos, mas eu aviso para que, enquanto esses outros, então, não chegam, tem uma listona, olha, prepara. Hoje eu coloquei um monte de foto nos stories
Quem precisar, me escreve no direct, me chama no WhatsApp, que eu passo a lista dos livros do Odilon, estão todos com desconto na Movimento Literário. A loja tá nova, tem imagens lindas, então muito além dos livros tem também uma carinha nova. Quem já é cliente é só entrar lá e redefinir senha para fazer uma senha nova, já tá liberado. E fica aqui o nosso agradecimento a todos que estão aqui, tanta gente carinhosa me dando assim aquele abraço de 2 anos. Por muitas vezes a gente teve que respirar fundo para pensar se a gente conseguiria resistir, né? Se a livraria vai conseguir pagar o movimento, a gente precisa dos cursos, como é que a gente vai sobreviver? Mas tem muita gente querida dando essa força. Então, agora nós temos 2 minutos, Odilon. Quero aí te dar um abraço muito grande. Mais uma vez, é uma delícia te ouvir. Que venham novos cursos para a gente aprender mais e que a gente se encontre por aí tão logo. Tão logo. E encontre com essa galera linda que está aqui com a gente. E na outra quarta tem Márcia Leite, da Pulo do Gato, para a gente conversar um pouco mais sobre alguns temas aí que eu vou contar mais para frente lá no Instagram. Tá bom? Incrível. É isso, né? Quero assistir os outros. Eu vi a lista lá, fiquei muito querendo assistir todos. A Márcia, a Dani, os outros todos que vão estar aí, né? Que é só gente fina, é chique, né? É um chique só. Eu falo que nós é pop, mas nós é chique. Então, tá tudo certo. Então, um beijo Ana, bem grande. Meus parabéns Um beijo para todos pelos 2 anos. E que tenha mais muitos anos. Amém! É isso aí. Obrigada, Odilon. Um bom descanso. Foi um prazer. Pra você e a gente se encontra em breve. Até mais, beijo, pessoal. Até mais. Tchau, Ana. Tchau.